A chamada oração do Pai Nosso será o tema deste 22º discipulado, oração que também é conhecida como oração do Senhor, que nós encontramos em Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13. Encontramos também em Lucas, no capítulo 11, do versículo 2 ao 4. E tendo em vista que o assunto é oração, eu quero começar com uma oração junto com você, deixando uma saudação para aqueles que estão acompanhando este vídeo na estreia, no sábado, dia 4 de novembro de 2023, às 18 horas. O nosso discipulado tem sido publicado todo sábado, às 18 horas, no canal A Deus Toda a Glória. Se você está assistindo pela primeira vez um vídeo de discipulado aqui neste canal, seja muito bem-vindo. E se você está acompanhando na estreia, um grande abraço. Provavelmente eu estou aí também com você e posso estar também tirando alguma dúvida. E peço até, caso você queira, que esteja também acrescentando algo que você considerar edificante, sempre dentro do assunto, né? Oração, que é o que nós estamos tratando neste momento no nosso discipulado. Então, já que este é o assunto, nada melhor do que começarmos com uma oração. Oremos. Amado Deus, querido Pai, rogamos a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir no aprendizado da Tua palavra e que toda oposição maligna seja repreendida em nome de Jesus e tudo o que aprendermos possamos colocar em prática para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Então, queridos irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Estaremos lendo a partir do versículo 5. Mateus, capítulo 6, versículo 5, iremos até o versículo 15. É muito importante que você tenha a sua Bíblia em mãos, se você puder também um bloco de anotações, né, para que você esteja também fazendo aí anotações daquilo que considerar importante, que será dito aqui. Então vamos para Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante, que nos diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Muito bem, vamos hoje então falar sobre o Pai Nosso, que está dentro desse contexto que nós acabamos de ler aqui. No Evangelho segundo Mateus, no Evangelho segundo Lucas, nós temos um outro contexto, e eu gostaria de estar comentando aqui 7 pontos a respeito disso inicialmente. Nós não estaremos encerrando o assunto nesse discipulado de número 22, porque senão ele ficaria extremamente longo,
mas vamos começar pelas seguintes observações. Primeiramente, Jesus não está nos ensinando que é proibido orar com outros irmãos, com o que ele diz no versículo 5. Porque no versículo 5 ele diz o seguinte: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E ele completa no versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. Algumas pessoas imaginam que quando o Senhor disse isto, ele estivesse proibindo a oração pública, a oração comunitária, proibindo que estivéssemos orando perante outros irmãos. Porém, não se trata disto. É muito importante compreendermos que ele está aqui nos orientando de que a nossa motivação nas nossas orações jamais deve ser que sejamos vistos pelos homens, que sejamos elogiados pelos homens. A nossa motivação ao orar jamais pode ser esta. E se alguém tem este problema, então sim, que ele não faça orações em público, enquanto ele não estiver livre desta vaidade de querer ser visto pelos homens. O mesmo ensinamento ele também já havia dito antes disto, aqui mesmo no capítulo 6, em relação à questão de nós não apenas darmos esmola, mas de nós fazermos algum bem ao nosso próximo. E então ele nos orienta no versículo 2, por exemplo, quando, pois, deres esmola. A palavra aqui traduzida como esmola se refere a qualquer donativo, a qualquer ajuda que a gente faça para qualquer pessoa. Então, quando nós ajudarmos o nosso próximo, aí ele completa dizendo, versículo 2, não faças tocar trombeta diante de ti, ou seja, não fique espalhando para os outros o que você fez, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já têm o seu galardão. Qual é o galardão? Os elogios que eles querem receber. Mas de Deus mesmo, eles não receberão nada, porque Deus sabe qual a motivação do coração deles. Então, em relação às nossas orações, que jamais estejamos orando em público com a motivação de que as pessoas vejam como nós oramos bonito, como falamos bonito. Isto é algo hipócrita, isto é algo que Deus abomina. Nossas orações não serão ouvidas se tiverem esse tipo de motivação. A nossa motivação tem que ser tão somente nos rendermos na presença de Deus, nos humilharmos na presença dele, falarmos com ele com humildade, com fé, e se tivermos que orar com outros irmãos, muito mais ainda nós precisamos tomar cuidado para que não estejamos fazendo como aquele fariseu que vimos no discipulado anterior, que orava para aparecer, que orava se gabando diante de Deus. Então, em primeiro lugar, antes de nós estarmos aqui considerando sobre a chamada oração do Pai Nosso, lembremos desta advertência do Senhor, que a nossa oração ela não pode ter uma motivação errada. Então, Jesus não está ensinando que é proibido orarmos com outros irmãos, mas com a motivação errada, de querer ser visto pelos homens. É importante dizer isso porque, infelizmente, algumas pessoas acham que o Senhor aqui estava proibindo a oração comunitária ou a oração perante outros irmãos. E não é verdade, porque nós encontramos o próprio Senhor Jesus orando publicamente em João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, até mesmo na crucificação, quando o Senhor disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós vemos os apóstolos de Cristo orando
publicamente. Eu me lembro, por exemplo, da oração que Paulo fez com os anciãos de Éfeso, em Mileto, em Atos capítulo 20. Ele, depois de dar aquele discurso maravilhoso aos pastores, ele orou com eles, inclusive, se não me falha a memória, numa praia. Então, evidentemente, o Senhor não estava proibindo a oração pública. Ora, nós encontramos também, estou me lembrando aqui, em Atos capítulo 5, Pedro e João orando junto com os outros irmãos da igreja, levantando um clamor ao Senhor, né? Então, deixa eu apenas conferir se é Atos capítulo 5 mesmo. Então, a oração pública, a oração com a igreja, a oração com outros irmãos, não foi proibida. É Atos capítulo 4, perdão, por isso que eu fiquei na dúvida aqui. Atos capítulo 4, versículo 24 em diante, do 24 ao 31. Então, a oração com outros irmãos, ela não foi proibida pelo Senhor, mas a motivação errada, a motivação de querer ser visto pelos homens. O mesmo o Senhor vai ensinar depois em relação ao jejum, no versículo 16. A pessoa que, quando está jejuando, faz questão que todos saibam que ela está jejuando, né? Então, ele está com uma motivação errada. E isto tem que ser tratado em nós. Em segundo lugar, né, nós temos que também aqui perceber que, ao mesmo tempo, há um incentivo da parte do Senhor a termos momentos a sós com o Pai. É o que nós vemos no versículo 6. Embora a oração comunitária não seja proibida, mas apenas a motivação errada de alguém querer orar para ser visto pelos homens, ao mesmo tempo o Senhor está também nos incentivando a termos momentos a sós com o Pai, que é o que é dito no versículo 6. Tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Então o Senhor está aqui nos incentivando a termos momentos a sós com Deus, com o nosso Pai, como Ele próprio tinha, e nós vemos isso, por exemplo, aqui mesmo em Mateus, no capítulo 14, versículo 23. Se você quiser ver comigo, nós temos outras passagens também em Mateus, mas só para que não estejamos nos outros evangelhos vendo as mesmas passagens, então em Mateus 14, 23, nós temos aqui o Senhor tomando a seguinte atitude: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Então, somente ele com o Pai em oração. No mesmo evangelho, Mateus capítulo 26, versículo 36. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Então o Senhor ficou mais uma vez a sós, mesmo tendo subido o monte, né, do Getsêmani com os seus discípulos, ele se colocou num lugar mais distante para orar. E você evidentemente conhece esta oração que o Senhor fez. Marcos capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava, né, para um lugar deserto. Então o Senhor procurava estar a sós com o Pai, e nós temos que fazer a mesma coisa, queridos irmãos. Lucas capítulo 5, versículo 16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Então nós vemos que ele tinha este hábito. Ainda em Lucas capítulo 6, versículo 12, onde encontramos o seguinte: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Então, mais uma vez, o Senhor a sós em oração, e nesse caso aqui, uma noite toda em oração. Em terceiro lugar, irmãos, nós temos também que considerar que o Pai Nosso não se trata de uma reza. Embora não seja errado você
orar o Pai Nosso, exatamente o que nós acabamos de ler aqui em Mateus, não é errado, mas desde que você esteja realmente prestando atenção no que você está dizendo e compreendendo o que você está dizendo. Mas o propósito não é que seja uma reza, algo dito rapidamente, como se fosse uma fórmula mágica, digamos assim. Ele não se trata de uma reza, e a prova disso, a primeira, é que o próprio Senhor Jesus nos mostra que nós não temos que ficar repetindo algo durante o nosso período de oração. E alguns fazem do Pai Nosso uma reza repetitiva. Especialmente isso acontece no catolicismo romano, onde os católicos eles fazem do Pai Nosso uma reza repetitiva. E nós encontramos aqui no versículo 7 e 8 de Mateus capítulo 6 o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Não é por nós ficarmos repetindo, por exemplo, o Pai Nosso, como se ele fosse uma reza. Outro ponto que eu quero observar com vocês aqui é que, ao invés disto, nós encontramos no versículo 9 que o chamado Pai Nosso é um modelo de oração. Ou seja, ele contém instruções daquilo que não pode ser esquecido nas nossas orações. E por que eu ressalto o versículo 9? Porque antes de nós encontrarmos efetivamente o chamado Pai Nosso, o Senhor diz: portanto, vós orareis assim. E esta palavra assim, routo em grego, ela tem o sentido de deste modo, ou seja, vós orareis deste modo, vós orareis seguindo este modo, compreende? Então, o Senhor está nos ensinando o modo como devemos orar, e não necessariamente palavras que tenham que ser ditas exatamente desta forma. O que ele está ensinando é um modelo de oração. Então, mais outra observação que eu faço aqui é que o modelo do Pai Nosso, ele, como você pode perceber, ele se resume aqui, por exemplo, em apenas 4 versículos, do versículo 9, aliás, da segunda parte do versículo 9, até o versículo 13. E se você for ler aqui o chamado Pai Nosso, da segunda parte do versículo 9, evidentemente começando com o Pai Nosso que estais nos céus, e indo até o final do versículo 13, quanto tempo nós levamos lendo isto aqui? Menos de 30 segundos. Menos de 30 segundos. E vejam que eu estou aqui me referindo ao Pai Nosso em Mateus, porque em Lucas ele é ainda mais breve. E depois eu vou explicar o porquê dessa diferença. Por que em Mateus ele contém algo mais que não tem em Lucas. Eu vou explicar depois isso aqui, tá? Mas o modelo do Pai Nosso, ele impressiona exatamente pela sua brevidade, objetividade e simplicidade. E é isto que faz com que o Pai Nosso seja tão impressionante, pelo menos a meu ver. É um modelo de oração breve, objetivo e muito simples, muito simples. O que não me admira, porque o Senhor Jesus, ele foi ele próprio o modelo da simplicidade. Então a simplicidade é um valor que nós temos que cultivar na nossa vida. E o Senhor Jesus, nesta oração, ele nos mostra isto. Porém, isso não significa que o nosso tempo de oração com Deus deva ser de 30 segundos, tá? Então é muito importante nós entendermos isso.
O fato do modelo de oração do Pai Nosso, chamado de Pai Nosso, e eu também o chamo assim, ele não ter mais do que 30 segundos quando nós o lemos, não significa que o nosso tempo de oração tenha que ser de apenas 30 segundos. Por exemplo, na oração que o Senhor Jesus fez quando havia sido traído por Judas, e então ele foi ao Monte Getsêmani para orar, como nós vimos aqui numa das referências, a primeira que nós lemos, aliás, aqui em Mateus, ou a segunda, na verdade, nós vemos ali que o Senhor ficou pelo menos 1 hora naquela oração. Por que eu digo isso? Porque quando ele foi pela terceira vez ter com os seus discípulos, ele os encontrou dormindo. E o Senhor disse, nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo? E, no entanto, nós encontramos o relato do que Jesus tinha orado naquela oração, e nós sabemos que foi praticamente uma frase. Foi praticamente uma frase. Vamos ver isso aqui em Mateus? Mateus, capítulo 26, no versículo 39, está escrito: E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então esta foi a oração do Senhor. E o versículo 40 diz, E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, Então nem 1 hora pudeste velar comigo? Ou seja, como que uma oração tão breve como essa do versículo 39 levou 1 hora para ser feita? Porque o Senhor estava orando e ouvindo o Pai, ouvindo a resposta do Pai. E aqui nós encontramos, que depois no versículo 42, pela segunda vez orou, dizendo, Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E no 43, e voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Eles estavam realmente muito cansados. E versículo 44, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então o Senhor, ele já tinha passado mais de 1 hora, quando fez aquela primeira oração, e depois ele viu que os discípulos estavam dormindo, falou com eles, dizendo para que eles vigiassem, Isso está no versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E depois ele foi novamente, fez a mesma oração, e depois encontrou-os dormindo, mas já não falou com eles, e pela terceira vez ele orou, dizendo as mesmas palavras. Nós encontramos esse mesmo relato também em Marcos, e quando nós o encontramos em Lucas, nós percebemos que a resposta do Senhor, a resposta do Pai, foi enviar um anjo para estar ali consolando o Senhor. Está aqui em Lucas capítulo 22, versículo 43, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Esse detalhe nós encontramos aqui apenas em Lucas. Mas, voltando aqui para a questão da oração do Pai Nosso, apesar da oração do Pai Nosso ser breve, ela tem que ser profunda. Nós temos que orar e aguardar no Senhor. Nós temos que orar meditativamente. Aliás, interessante que hoje eu fiz eu tenho feito isso agora todos os dias com minha família, uma oração da manhã com eles, e antes da oração nós lemos algum texto bíblico e fizemos a leitura do Salmo 5, versículo 1 em diante. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Que interessante, não? Atende a minha meditação, porque a oração
também é um momento de meditação. Também é um momento para refletirmos nas nossas atitudes. Também é um momento de transformação, em que nós não somente falamos com Deus, mas nós meditamos naquilo que estamos falando, refletimos naquilo que estamos falando, com o propósito de uma transformação no nosso interior, no nosso caráter. Isto é meditar, aplicarmos na nossa vida aquilo que nós estamos aprendendo. E a oração é didática também. Então, no modelo de oração chamado Pai Nosso, nós aprendemos também. Então, o fato desta oração ser breve, lamentavelmente faz com que muitos não compreendam a sua profundidade. Muitos desprezam o Pai Nosso porque não refletem naquilo que está sendo dito. E, pior, não aplicam em suas vidas meditando naquilo que estão orando. Então vejam que interessante, aqui no Salmo 5, versículo 1, está dito: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a minha oração e vigiarei. Vigiarei, ou seja, eu estarei passando o restante do dia procurando aplicar na minha vida aquilo que eu estou orando a ti, a transformação que eu quero que haja em mim, para a glória de Deus. Então, nós encontramos aqui, na chamada oração do Pai Nosso, uma oração breve, mas não confundam isso com algo leviano. Não, é breve, mas é profundo, como nós veremos aqui. Agora, o fato de ser breve comprova que se trata de um modelo de oração, de um modelo, onde cada ponto deve ser aprofundado. E é o que nós vamos ver um pouco mais adiante. E comprova também que a oração, a nossa oração a Deus, não deve ser um monólogo, mas um diálogo. Eu falo e eu escuto a resposta de Deus em seguida. Então, por exemplo, Pai nosso que estás nos céus. Eu compreendo o que significa isso. Eu compreendo, eu estou realmente compreendendo o que significa chamar Deus de Pai. E será que de fato eu posso chamar Deus de Pai ou não? E eu compreendo que ao dizer Pai Nosso, eu estou compreendendo que a minha oração não pode ser egoísta. E ao dizer que estás nos céus, eu compreendo que isto significa que eu tenho que ter reverência, porque Ele está muito acima de mim, Ele é o Altíssimo. Então eu tenho que ter reverência, eu tenho que ter uma atitude de humildade na oração, como já vimos no discipulado de número 21, sobre a importância da humildade na oração. Ou será que eu digo, Pai nosso que estás nos céus, apressadamente, da boca para fora, sem compreender a profundidade de nós podermos chamar Deus de Pai, de eu dizer que não é apenas meu Pai, mas nosso Pai, e de lembrar que eu estou na terra e Ele no céu. Isso me lembra Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Veja comigo, por favor, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim, sejam poucas as tuas palavras. Sejam poucas as tuas palavras. Queridos irmãos, oração não é falação. Este é um grande equívoco que acontece no meio religioso, né? Confundem oração com falação. Então, se a pessoa fica 1 hora orando, ela fica 1 hora falando, sem dar pausa, sem
ouvir o que o Senhor tem a lhe dizer. E é claro que numa oração comunitária, nós não vamos ficar dando essas pausas numa oração comunitária. As pausas são numa oração a sós com o Pai. Como o próprio Senhor Jesus no Getsêmani. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E silenciava, aguardando a resposta do Pai. Então, oração não é falação, especialmente se nós orarmos com outros irmãos. Se Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 está nos alertando que tem que ser poucas as nossas palavras perante Deus, muito mais quando nós estivermos orando com outros irmãos. Algo que desmotiva a oração comunitária com outros irmãos é quando alguém fica sempre repetindo as coisas que já foram oradas por outros irmãos, ou então ele se demora muito em algum ponto da sua oração. Não sei se você já notou que, às vezes, em orações comunitárias, há irmãos que parece que esquecem que estão orando, que estão falando com Deus, e começam a pregar na oração. Embora estejam de olhos fechados, algo que, aliás, não é obrigatório na oração, nós não encontramos na Bíblia nenhuma orientação para que oremos de olhos fechados, mas, claro, quando fechamos os olhos, nos concentramos melhor. E vemos, às vezes, em orações comunitárias, onde os irmãos estão orando perante outros irmãos, que a pessoa que está orando, ela parece que esquece que está falando com Deus e começa a pregar durante a oração, o que não é correto. A oração é para nos dirigirmos a Deus e não para ficarmos pregando para os irmãos. Há momento para pregação, mas se o propósito é a oração, oremos com objetividade, como o Senhor Jesus nos ensinou no Pai Nosso, por exemplo, como o Senhor Jesus nos ensinou nas outras orações que encontramos nos evangelhos, feitas por Ele. Objetividade, irmãos. Sejam objetivos na oração. Não fiquem enrolando, não fiquem floreando, não fiquem dando voltas. Isto prejudica a oração. O próprio Deus se enfada disto. Porque, como o Senhor Jesus ensinou aqui em Mateus capítulo 6, versículo 8, o nosso Pai sabe o que nos é necessário antes mesmo de pedirmos. Então não temos que ficar enrolando, sabe? Isso é cansativo, isto atrapalha o propósito da oração comunitária. Então, quando você está orando, seja com mais um irmão, como, por exemplo, o marido com a esposa, né, ou em família, ou com outros irmãos, sejam breves as tuas palavras, sejam palavras objetivas. Quando os irmãos não entendem isso, se torna difícil até o congregar, porque a gente chega a ficar até com medo de pedir para alguém fazer uma oração quando essa pessoa é, como se costuma dizer, muito prolixa. Ela fala muito, ela enrola muito. E nós temos que ser objetivos, irmãos. Então, cuidado com isso. Eu vou deixar no final desse vídeo aparecendo um card para um vídeo que eu gravei no canal do Projeto Quero Congregar, falando sobre como devem ser as orações comunitárias. E, se não me engano, tem no mínimo 7 orientações, eu acho que até mais, talvez 10 orientações ali sobre como devem ser as orações comunitárias. Assistam também esse vídeo, por favor. Especialmente aqueles que fazem parte do projeto Quero Congregar. Então, eu gostaria de recapitular aqui com vocês alguns pontos que já vimos até agora. Primeiramente, que Jesus não está nos ensinando que seja proibido orar com outros irmãos. Não é proibido, mas como eu acabei de orientar aqui, temos que orar com sabedoria, tá? Não podemos ficar enrolando na oração, tomando muito tempo dos nossos irmãos e até do próprio Deus, tá? Que tem mais o que fazer, né? Então, Jesus não está ensinando que seja proibido orar com outros irmãos. Em segundo lugar, Jesus também está nos incentivando a termos os nossos momentos a sós com Deus como nosso Pai, como Ele mesmo tinha, né? E vimos aqui várias referências disso. Em terceiro lugar, o Pai Nosso não se trata de uma reza, não é isto, de uma reza
que temos que ficar repetindo. Em quarto lugar, ao invés disso, o chamado Pai Nosso é um modelo de oração, um modelo que temos que ter como referencial para as nossas orações. Em quinto lugar, o modelo do Pai Nosso, ele impressiona por ser simples, objetivo, breve. No entanto, isto não significa que nós tenhamos que orar em 30 segundos apenas. Mas, pelo contrário, ele comprova que é um modelo de oração e que a oração não deve ser, portanto, um monólogo, mas um diálogo no qual nós falamos e também silenciamos para ouvir a Deus. E quando digo ouvir a Deus, não necessariamente ouvir com os ouvidos físicos, mas ouvirmos no nosso coração. Então, calarmos para ouvirmos ao Senhor. Agora, cuidado quando você se calar na oração, para que a tua mente não esteja divagando, não esteja com outros pensamentos. Foco na oração, foco no Senhor. Amém? Em sexto lugar, agora sim, prosseguindo, e vamos depois ver apenas mais um ponto. Em sexto lugar, em Mateus, no próprio Evangelho segundo Mateus, nós encontramos um aprofundamento em alguns pontos do modelo de oração chamado Pai Nosso, quando comparamos Mateus com Lucas. Talvez você já tenha percebido isso. Se você segue, por exemplo, o plano de leitura da Bíblia em um ano do nosso ministério, que, aliás, a gente vai até mudar o nome para plano de meditação bíblica em um ano, porque nós não temos que apenas ler a Bíblia, temos que meditar nos ensinamentos bíblicos. Então, seguindo o plano de leitura, evidentemente, vamos chegar em Lucas depois de já termos lido Mateus. E aqueles que são mais atentos já devem ter percebido que o chamado Pai Nosso em Lucas, ele é mais breve do que em Mateus. Existe, por exemplo, a ausência em Lucas daquele final, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando nós lemos na versão Almeida Corrigida Fiel, ou em qualquer outra versão baseada no texto chamado majoritário, a oração é bem parecida. E eu estou aqui tanto com a Almeida Corrigida Fiel, quanto com a Almeida Revista e Atualizada. Se for a Revista e Corrigida, é igual a Almeida Corrigida Fiel. Se for a King James 1611, também será o mesmo conteúdo, tá? Porque são versões baseadas no chamado texto Receptus, que foi tirado do chamado texto majoritário. E então vejamos aqui em Lucas 11, na oração a partir do versículo 2, nós vemos que, mesmo na ACF, tem o mas livra-nos do mal. Porém, se você estiver com a Almeida Revista e Atualizada, ou com alguma outra versão que é baseada no chamado texto crítico, que é um texto que se baseia em manuscritos mais antigos, né, supostamente melhores do que os manuscritos da Idade Média, do chamado majoritário, né, que é o conjunto de mais de 5.000 manuscritos que haviam na Idade Média, mas depois foram descobertos manuscritos muito mais antigos, aí do século IV, do século V, e nestes manuscritos, em Lucas, havia uma diferença, e até em Mateus mesmo. Em Mateus não havia aquele finalzinho, porque teu é o reino, o poder e a glória. Aliás, mesmo no conjunto de 5.000 manuscritos da Idade Média, esse finalzinho, porque teu é o reino e o poder e a glória, ele tinha diferenças entre um manuscrito e outro, tá? Então, esse finalzinho, porque teu é o reino, o poder e a glória, existe um grande debate, né, no meio acadêmico, teológico, se ele realmente foi ensinado pelo Senhor ou não. Como ele não aparece em Lucas, nem mesmo no chamado texto majoritário, ou no texto Receptus, que veio dos manuscritos do texto majoritário, ou seja,
naqueles 5.000 manuscritos, onde em vários deles havia o Evangelho segundo Lucas, não havia o final, porque teu ao reino o poder e a glória. Então, Lucas teria tirado ele? Não, muito provavelmente não. Então, houve em Mateus este provável acréscimo. Tá? Eu não posso garantir isso aqui. Não estou com isso dizendo que o chamado texto crítico seja confiável, mas há evidências de que o que aconteceu é o seguinte: Mateus foi um apóstolo que procurou ser mais didático no seu evangelho, explicando melhor o que o Senhor estava ensinando. Então, por exemplo, nós encontramos uma evidência disso em Lucas, capítulo 6, versículo 20. Por favor, eu sei que está sendo um pouco uma aula isso aqui, mais do que um discipulado nesse preciso momento, mas é necessário para que você não fique pensando que há contradições nos evangelhos. Não há contradições. Há diferenças? Há diferenças. Quando nós lemos o Pai Nosso em Mateus capítulo 6, está de uma forma. Quando nós lemos em Lucas, é mais breve. O que significa isto? Que há uma diferença, há uma contradição? De jeito nenhum. Uma das provas de que Mateus explicava o que o Senhor ensinava é quando comparamos as bem-aventuranças de Mateus com Lucas. Em Lucas capítulo 6, versículo 20, por exemplo, nós encontramos dito o seguinte, pelo Senhor. Lucas 6, 20. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Apenas isso. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Será que uma pessoa é bem-aventurada apenas por ser pobre? Então Mateus explica melhor quando ele escreve o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, porque vosso é o reino de Deus. Os pobres em espírito, ou pelo espírito. O termo grego ali não deve ser traduzido como de espírito. O Senhor não está dizendo que uma pessoa de espírito pobre é bem-aventurada, mas uma pessoa que em espírito ou pelo espírito se faz pobre, ou seja, é humilde. Por isso que na versão Almeida Revista Atualizada é traduzido da seguinte maneira: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas a palavra ali em grego é pobre mesmo, aliás, é pobre paupérrimo. A palavra ali no grego é, não se assuste, mas essa é a palavra no grego, mendigo, tá? Bem-aventurados os mendigos, os que são despossuídos. Eles não têm apego a coisa alguma. Tá? Então, não é necessariamente porque alguém é pobre que é bem-aventurado, mas por ser alguém que não tem apego aos bens materiais. Alguém que é humilde, alguém que não se vangloria, que não se ensoberbece, alguém que reconhece que, inclusive, espiritualmente, ele não se autossustenta, tá? Então ele necessita do favor do Senhor. Então este é o sentido de bem-aventurados os pobres. Então em Mateus há um complemento, bem-aventurados os pobres em espírito, significando o quê? Que uma pessoa não é bem-aventurada apenas por ser pobre, mas se no seu coração ela não está apegada aos bens materiais e ela não se vangloria de ter esses bens materiais. Eu já conheci e conheço e tenho até amigos ricos que não são soberbos, que são humildes. E infelizmente eu conheço também pessoas pobres, mas que são soberbas. E elas não estão enquadradas então nessa bem-aventurança, porque apesar de pobres fisicamente falando, elas são soberbas, orgulhosas. Então, prosseguindo aqui, quando nós comparamos a oração em Lucas numa versão baseada no texto crítico, nós vemos que a oração é bem mais curta. Eu vou ler aqui, eu estou aqui em minhas mãos com uma Bíblia da tradução Revista Atualizada, e vejam como fica a oração do Pai Nosso nesta versão. Fica da seguinte maneira: Pai,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Acabou a oração. O que ficou de fora? Ficou de fora no início, depois de dizer Pai, ficou de fora o nosso que estais nos céus. Depois de dizer venha o teu reino, ficou de fora seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois de dizer não nos deixes cair em tentação, ficou de fora o livra-nos do mal. Por quê? Porque muito provavelmente o livra-nos do mal foi um aprofundamento que Mateus colocou no seu evangelho logo após o não nos deixes cair em tentação, assim como logo após o venha ao teu reino, Mateus aprofundou esse ensinamento explicando o que significa venha o teu reino. Significa seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois do Pai, houve o aprofundamento de nos lembrarmos que não é apenas meu Pai, é nosso Pai, e que Ele está nos céus e nós na terra, mas que Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. Agora, não é porque Ele é nosso Pai que nós tenhamos que tratar o nosso Deus com irreverência, tá? Então, temos que manter a reverência. Nós estamos na terra, Ele está nos céus, tá? Alguns discordarão de que Mateus estava se aprofundando aqui. Alguns dirão que o próprio Senhor Jesus, ao ensinar o Pai Nosso, ele mencionou tudo que está em Mateus e que naqueles manuscritos de Lucas, do chamado texto crítico, isso foi retirado do texto. É muito difícil que tenha sido retirado isso de Lucas, porque já estava em Mateus. E nos manuscritos do mesmo tempo do chamado texto crítico, os manuscritos mais antigos de Mateus, já havia daquela forma o nosso que estais nos céus, também a outra parte, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e o final que diz, mas livra-nos do mal. Né? E, inclusive, como eu disse, aquele finalzinho, porque teu é o reino, poder e a glória, no texto crítico não aparece em nenhum deles, tá? É por isso que aqui mesmo, em Mateus, na versão revista e atualizada, em Mateus capítulo 6, quando o Senhor está aqui nos ensinando esse modelo de oração, se você tem uma Almeida revista e atualizada, você verá que o finalzinho está entre colchetes, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está entre colchetes. Por que está entre colchetes? Porque nos manuscritos do texto crítico não aparece esse final. Será que esse final existia de fato? Será que foi escrito no original de Mateus? Nesse ponto eu penso que não, irmãos. Por quê? Vou explicar por quê. Porque há manuscritos com divergências nesse final. Eu tenho aqui, por exemplo, esse livro aqui, Variantes Textuais do Novo Testamento, onde nós encontramos aqui uma análise desse ponto de Mateus, capítulo 6, e ele apresenta exatamente as divergências. Haviam diferenças, irmãos. Ele diz aqui o seguinte: segundo o testemunho de importantes e antigos manuscritos alexandrinos, ocidentais, etc., bem como de comentários sobre o Pai Nosso, escrito por pais da Igreja Antiga, dentre eles, esse aqui, Cipriano de Cartago, tá? Onde Cipriano de Cartago, ele diz o seguinte, no capítulo 27, falando sobre a oração, tá? Ele diz o seguinte: depois disto tudo, completando a oração, vem a petição final, que numa síntese brevíssima conclui todos os nossos pedidos e súplicas. Dizemos, pois, em último lugar, mas livra-nos do mal. Ou seja, Cipriano de Cartago incluiu o livra-nos do mal, que está em Mateus. Ele, aliás, se baseou em Mateus para escrever sobre oração. Em que ano Cipriano escreveu isto? Cerca do ano 252
depois de Cristo. Então, em 252 depois de Cristo, Cipriano de Cartago, que foi um cristão renomado e temente a Deus, quando ele menciona a chamada oração do Pai Nosso, ele não menciona aquele final, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque não haviam manuscritos com esse final. Muito provavelmente por isso. Muito provavelmente não havia. Isso foi acrescentado depois. Como que se deu esse acréscimo? Eu já vou explicar. Eu tenho uma tese para isso, tá? Então, o que nós encontramos aqui? Para adaptar essa oração ao uso litúrgico da Igreja Antiga, copistas acrescentaram vários finais diferentes. Tá? Uso litúrgico, para que as pessoas em comunidade orassem e terminassem a oração. E aí vem a minha tese. É mais ou menos como nós terminamos os vídeos quando dizemos a Deus toda a glória. Compreende? Então é como se depois da oração dissessem um a Deus toda a glória. Só que como foi isso? Em alguns locais foi dito, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Mas existem variações. Em outros manuscritos estava escrito apenas, pois teu é o reino e a glória para sempre, amém. E o terceiro ponto, muito mais, digamos, dogmático e litúrgico, que diz assim, pois teu é o reino e o poder e a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo para sempre, amém. Pois é, existem manuscritos em Mateus que tem esse final, repito, pois teu é o reino e o poder e a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo para sempre. Amém. Então, é por isso que me parece que esse finalzinho aqui de Mateus realmente foi de fato um acréscimo, tá? Com isso eu não estou aqui dizendo que a Bíblia contenha erros. Não é errado dizer porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não é errado nós concluirmos a chamada oração do Pai Nosso desta maneira. Eu estou apenas explicando por que não tem isso em Lucas. E por que não tem em Lucas também, no chamado texto crítico, algumas partes que tem em Mateus. E é porque Mateus, assim como na bem-aventurança do bem-aventurados os pobres, ele acrescentou uma explicação, pobres em espírito, da mesma forma, no modelo de oração do Pai Nosso, Mateus, movido pelo Espírito Santo, explicou melhor o que significava, por exemplo, venha o teu reino, que aliás será assunto do nosso próximo discipulado. Então, nós encontramos aqui estas diferenças, né, entre Mateus e Lucas, o que nós veremos depois de uma forma mais profunda. E agora nós vamos começar a nos aprofundarmos em cada ponto da chamada oração do Pai Nosso. Espero que você possa assistir esse vídeo até o fim. Evidentemente, a oração começa chamando Deus de Pai. Por quê? Primeiramente, porque foi desta forma que Jesus se dirigia a Deus, como seu Pai. E não é maravilhoso que quando Jesus ensinou os seus discípulos, e eu espero que você queira ser de fato um discípulo de Cristo, então quando os seus discípulos pediram que ele os ensinasse a orar, ele não ensinou os seus discípulos que devemos chamar a Deus pelo nome, que seria aquele tetragrama inefável em hebraico, né, que tem quatro letras, né, e duas delas, inclusive, são enigmáticas, foram ocultas, escondidas, e aí há hipóteses de que letras seriam aquelas, né? Mas por que elas foram escondidas, irmãos? Justamente para não mencionarmos o nome de Deus. E o próprio Senhor Jesus não nos ensinou a mencionarmos o nome de Deus. E nós encontramos hoje esse nome de Deus sendo chamado de várias formas diferentes, como Jeová, como Javé, como Iavé, como Ievová, ou como Iau, ou Iarro. Seja como for, o Senhor não nos ensinou a chamarmos Deus desta forma. Ele nos ensinou, queridos, a chamarmos Deus de Pai. E como isso é lindo, irmãos, chamarmos Deus de Pai. Isso me faz lembrar de uma ilustração que aqueles que já ouviram alguma pregação minha em que eu mencionei sobre isso,
já até sabem que história eu vou contar, né? De quando meu filho pequeno, mais novo, o Gabriel, ele certa vez veio correndo, eu estava trabalhando no computador, me lembro como se fosse hoje, eu estava ali entretido trabalhando e ele veio correndo, e ele sempre foi muito elétrico, e ele veio correndo e quando parou diante de mim, ele já veio correndo dizendo papai, 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 e quando ele parou do meu lado, pulando, papai, papai, o que é, meu filho, o que é? Papai, qual é o seu nome? Seu nome é pastor? Ele via todo mundo me chamar de pastor e ele queria saber se o meu nome era pastor. E aí eu disse a ele, não, meu filho, o papai, ele é pastor, mas o meu nome é Alan. Ele coçou a cabeça, Alan? Alan, meu filho, o meu nome é Alan, mas nem me lembro se ele conseguiu falar Alan, né? Porque muita gente tem dificuldade para pronunciar meu nome. Né? E aí ele continuou me chamando de papai, até a adolescência, né? Quando chega na adolescência já não chama mais de papai, chama de pai. Né? Aconteceu comigo também. Né? Meu papai, eu passei também a chamar de pai depois da adolescência, porque as pessoas zombam, né? Os amiguinhos zombam quando a gente chama o nosso pai de papai. Mas, queridos irmãos, aí vem algo surpreendente. O termo aramaico, como o Senhor Jesus se dirigia a Deus como Pai, era Abba. E sabe o que Abba significa? Papai, ou paizinho. Não é apenas pai, mas é pai num sentido mais carinhoso. Então, o Senhor Jesus, quando orava, ele chamava o Pai de paizinho. E muito provavelmente, quando ele nos ensinou a orar, ele nos ensinou a chamar o nosso Pai também de paizinho. Ou seja, quando nós orarmos, nós temos que orar de um modo carinhoso. Como isso é lindo, irmãos, não é? Por que eu tenho certeza que o Senhor chamava por esse termo aramaico Abba? Não apenas porque isto é o que aparece na Peshita, que é o Novo Testamento em aramaico, mas também porque nós encontramos em Romanos, capítulo 8, versículo 14, queria que você conferisse comigo, por favor, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, Abba sendo mencionada, o que mostra que Paulo sabia que era desta forma que Jesus se referia a Deus como Pai. Está aqui, Romanos 8, 14 em diante. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você compreende? Por isso nós podemos chamar Deus de Pai, porque queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso eu perguntei anteriormente nesse mesmo discipulado se podemos realmente chamar Deus de Pai. Quem é que pode chamar Deus de Pai? Quem nasceu de novo, quem não é mais guiado pela sua carne, mas agora é guiado pelo Espírito Santo de Deus, por aqueles que querem ser parecidos com Jesus, que é o Filho unigênito de Deus, por aqueles que querem ter este mesmo DNA, o DNA do Pai, que é o DNA do seu Filho unigênito. Então, prosseguindo aqui, versículo 15, eu vou ler de novo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E aqui ele usa os dois termos Abba em aramaico e o termo Pai em grego. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós encontramos também o termo Abba sendo mencionado em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, que nos diz o seguinte. Vamos ler o 5 para entendermos melhor. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, por meio de Cristo Jesus, nós somos adotados por Deus como filhos amados. Por isso podemos chamar Deus de Pai. Então, qualquer pessoa do mundo pode chamar Deus de Pai? Não, não. Aqueles que são ainda, infelizmente, guiados pela própria carne, como diz a palavra em Efésios, por natureza filhos da ira,
não podem chamar Deus de Pai, porque ainda não nasceram de novo, ainda não despertaram para viver para a glória de Deus. Então, aqueles que nasceram de novo, sim. Então, por isso diz aqui, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que é o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai. Então, nós sabemos que somos filhos de Deus porque habita em nós o Espírito Santo de Deus, que nos faz ter esse carinho por Deus como nosso Pai. E nós termos essa certeza de que Ele nos ama como filhos. Isso é maravilhoso, irmãos. Em João, capítulo 1, Evangelho segundo João, capítulo 1, está dito o seguinte, no versículo 11. Veio quem? Jesus, para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, a quem o recebeu, a quem recebeu a Jesus Cristo, como quem ele realmente é, o Filho unigênito de Deus, o nosso único Senhor e Salvador, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todos nós que temos fé em Jesus Cristo e que, portanto, confiamos nele para a nossa salvação e nos comprometemos com o que ele nos ensinou, queremos segui-lo, isto é ter fé em Jesus, recebemos o Espírito Santo que nos possibilita sermos de fato filhos de Deus. Isso me lembra o Sermão do Monte em Mateus. Abra comigo, por favor, Mateus, no capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 44, onde o Senhor Jesus diz: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Para que sejais filhos. Mas eu tenho então que praticar isso, mas pastor, é impossível amar os inimigos. É impossível eu ter a reação de bendizer os que me amaldiçoam, de fazer o bem aos que me odeiam, de orar pelos que me maltratam e perseguem. É impossível. Para o homem é impossível, mas não para quem recebeu o Espírito Santo. Não para quem tem o poder do Espírito Santo nele trabalhando e nos transformando numa nova criatura. É isto que está sendo ensinado em João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, receberam o Espírito Santo de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê em Jesus? Crê no Senhor Jesus? É importante também esclarecer que quando fala nome, se refere à pessoa, não é a pronúncia do nome em aramaico ou hebraico. Existem pessoas muito confusas a respeito disso, pensando que temos que chamar a Deus pelo nome de Deus, quando Jesus, na verdade, nos ensinou chamarmos Deus de Pai, e que teríamos também que orar em nome de, e aí coloca o nome Yeshua, ou Yehoshua, ou Yahushua, ou Yasha, enfim, porque não há um consenso em qual seria o nome de Jesus em aramaico, ou se deve pronunciar como era em hebraico, e se esse em hebraico era Yashua, ou Yeshua, ou Yahoshua, ou Yehoshua. Então, eu tenho também um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no final. Então, vou deixar 2 cards aqui, um sobre a oração comunitária e outro sobre o nome de Cristo. Tá? O Senhor Jesus, em momento algum, ele disse: olha, vocês têm que chamar o meu nome em aramaico ou hebraico para que Deus ouça vocês, e tampouco disse que temos que mencionar o nome de Deus para que Deus nos ouça. Então, cuidado com vídeos no YouTube sensacionalistas, gravados por pessoas que só querem polemizar e que querem complicar as coisas. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus,
ele é também maravilhoso porque ele não veio complicar as coisas, ele veio simplificar. E o próprio modelo do Pai Nosso é comprovação disto, da simplicidade do Senhor. Então, meus queridos irmãos, eu terei que encerrar aqui porque esse vídeo está ficando muito longo, né? Mas eu vou então pelo menos terminar com essa parte do Pai Nosso que estais nos céus. Já vimos que o nosso e o que estais nos céus provavelmente foi colocado por Mateus na oração para que seja mais didática a oração, para que nós venhamos compreender que este Pai não é apenas o meu Pai, não é apenas o seu Pai, é o Pai de todos aqueles que o amam, de todos os nossos irmãos em Cristo. E nós temos então que orar uns pelos outros. E, por exemplo, nós vemos um versículo que resume isso, quando o próprio Paulo, apóstolo, escrevendo a primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 25, fez um pedido aos nossos irmãos, aos irmãos em Cristo. Ele disse: irmãos, orai por nós. Irmãos, orai por nós. Então, que não nos esqueçamos dos nossos irmãos nas nossas orações. E quando nós iniciarmos a oração, que oremos com carinho, chamando Deus de Pai, se você quiser de papai, ou de paizinho, seja como preferir, paizinho, paizinho nosso que estais nos céus. Paizinho não apenas meu, mas dos meus irmãos em Cristo. Inclua os irmãos em Cristo na sua oração. Não esqueça de me incluir também na sua oração. E que estás nos céus, que nos lembremos que o Senhor está nos céus e nós na terra. Eu tenho algumas referências aqui para nós estarmos refletindo sobre isto, Deus estar nos céus. Isaías capítulo 57, versículo 15, se você quiser ver comigo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então vejam, apesar do Senhor estar nos céus, se nós nos dirigirmos a Ele de um modo humilde, se nós nos humilharmos na presença do Senhor, Ele nos ouvirá. No Salmo 34, versículo 18, veja comigo, por favor, Salmo 34, 18, encontramos o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, quando nós assim nos humilhamos com o coração quebrantado, com o espírito contrito, o Senhor nos ouve, ainda que Ele esteja nos céus e nós na terra. Ele habita num alto e sublime trono, mas Ele também está com aquele que o busca com humildade, se humilhando diante dele. Veja comigo também no Salmo 51, versículo 17, Salmo de arrependimento, aonde assim Davi orou. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus, ou seja, aceitáveis para Deus, são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, espírito quebrantado, coração contrito, é isso que Deus espera de nós quando nos dirigimos a Ele. E, finalmente, em Tiago, capítulo 4, versículo 6, esse eu sei de cor. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, que a nossa atitude nas nossas orações seja nos dirigirmos a Deus como nosso paizinho, então com muito carinho, com muito amor, mas também nos lembrando do nosso semelhante, do nosso irmão, especialmente dos nossos irmãos em Cristo, e que nós estejamos também com muita reverência, porque Deus está nos céus e nós na terra, e com muita humildade também, nos lembrando que se nós não nos dirigirmos a Ele com o coração quebrantado e contrito, Ele não nos ouvirá, porque Ele resiste ao soberbo,
mas ele dá graça aos humildes. Eu espero que esse ensino tenha sido edificante para você. Pode ser que eu não tenha dito nada que você não soubesse, mas é sempre importante nos lembrarmos. Então, a minha esperança e oração é que este discipulado esteja fortalecendo cada dia mais a tua fé em Cristo, fazendo você cada dia mais estar tendo interesse de meditar nos seus ensinamentos e de estar também orando para que estes ensinamentos eles sejam aplicados na sua vida e que você queira dar muito bom fruto. Mas lembrando que tudo isso é a obra do Espírito Santo, que está chamando você para esse discipulado, que está chamando você para renunciar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir a Jesus Cristo até que ele venha nos buscar. Então, permaneça firme no Senhor e sempre, sempre, sempre transferindo para Deus toda a glória. Amém.